Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem simplesmente incrível, mergulhando no mundo microscópico para explorar uma das máquinas mais eficientes e espetaculares da natureza. Uma máquina que desafia o que a gente entende sobre a vida e nos convida a ficar de queixo caído com a complexidade da criação. Pensem bem, todo ser vivo precisa se mover. Seja para encontrar comida, para fugir de um perigo ou simplesmente para explorar o lugar onde vive, o movimento é essencial para a vida. Desde o guepardo correndo na savana até a baleia gigante no oceano, o movimento faz parte de toda a criação. Agora, para e pensa. Como é que uma única célula faz isso? Ela não tem músculos, não tem pernas, nem nadadeiras. Como é que um organismo minúsculo, como uma bactéria, consegue navegar no mundo que, para ela, é gigantesco e cheio de desafios? A resposta? Olha, não é o acaso. É uma verdadeira obra-prima de engenharia. Conheçam o flagelo bacteriano. E pode acreditar, isso aí não é só um apêndice ou um rabinho qualquer. Isso é um motor rotativo de altíssima tecnologia. Uma nanomáquina que empurra a bactéria pelo ambiente com uma eficiência e uma complexidade que deixam os nossos melhores engenheiros inspirados até hoje. Para a gente entender o quão extraordinária é essa nanomáquina, a gente precisa olhar mais de perto. Vamos fazer o seguinte, vamos desmontá-la, peça por peça, para ver como ela funciona e admirar o seu design. Uma das melhores maneiras de entender o flagelo é pensar num motor de polpa, daqueles de barco. E não é à toa que muitos o chamam de motor de polpa molecular do Criador. Assim como o motor de um barco, ele tem um motor, um eixo e uma hélice. A grande diferença é que essa versão é em nanoescala, construída só com proteínas. E essa comparação é fundamental no debate sobre o design inteligente. Vamos dar uma olhada nos componentes principais. Cada parte tem uma função que a gente reconhece na nossa engenharia. O rotor é a roda que gira. O estator gera energia. O eixo transmite essa rotação. O gancho funciona como uma junta universal, dando flexibilidade. E o filamento é a hélice que empurra a célula. O coração de tudo é o rotor. E o mais legal é que ele não queima gasolina, nada disso. Ele é movido por um fluxo de íons, geralmente prótons, que passam pela membrana da célula. É um sistema de energia super limpo e eficiente, uma solução tão elegante que a nossa engenharia ainda tenta imitar. Em volta do rotor ficam os estatores, bem presos na parede da célula. São eles que geram a força. Eles convertem a energia dos prótons em força mecânica, fazendo o rotor girar. É como se um motor principal fosse ligado por vários motorzinhos menores, todos trabalhando em perfeita harmonia. Certo, mas como essa força do motor chega até a hélice lá fora? É aí que entra o gancho. E essa peça é simplesmente genial. É uma junta universal flexível. Ela permite que a hélice, o filamento, gire em um ângulo diferente do motor, transmitindo a força sem quebrar, não importa a posição da bactéria. E a performance disso? Ah, aqui a coisa fica de tirar o fôlego. Em algumas bactérias, este motor pode atingir velocidades de até 100.000 rotações por minuto. 100.000! Só para a gente ter uma ideia, o motor de um carro de Fórmula 1 chega a uns 15.000 RPM, e essa nanomáquina faz isso com quase 100% de eficiência e ainda consegue reverter a direção numa fração de segundo. Agora, se a gente comparar a velocidade com o tamanho do corpo, uma bactéria com flagelo dá um show no animal mais rápido da Terra. Um guepardo corre mais ou menos 25 vezes o comprimento do corpo dele por segundo. É uma demonstração de poder incrível em escala microscópica. Mas não adianta só ter velocidade, né? É preciso saber para onde ir. E esse motor não fica girando à toa, sem rumo. Ele faz parte de um sistema de navegação super sofisticado. Vamos ver como a bactéria usa essa potência toda para achar o seu caminho, mostrando um comportamento que parece totalmente intencional. O nome técnico para essa navegação é quimiotaxia. Basicamente, a bactéria consegue sentir o cheiro de substâncias no ambiente, como comida ou veneno, e se mover na direção certa. Mas ela não tem cérebro. Então, como isso é possível? O mecanismo é como uma dança, muito elegante, de correr e tombar. Funciona assim. Quando todos os motores giram juntos no sentido anti-horário, os filamentos se juntam num feixe e empurram a bactéria para frente em linha reta. É a corrida. Mas, se os sensores dela percebem algum perigo ou que a comida está acabando, um ou mais motores invertem o giro na hora. Isso desfaz o feixe e a bactéria dá um tombo, mudando de direção. Se o novo caminho parece bom, ela continua correndo por mais tempo. É um sistema brilhante de tão simples e eficaz.
E o mais incrível é que essa mudança entre correr e tombar é controlada por uma única molécula. É isso mesmo. Quando os sensores percebem algo, eles ativam a proteína chamada SHEA. Essa proteína vai lá e se liga no motor, fazendo ele mudar de direção. É um sinal químico simples, como um interruptor de liga e desliga, controlando um motor mecânico super complexo. Então, já vimos um motor de alta performance e um sistema de navegação inteligente. Mas talvez o aspecto mais impressionante de todos seja como essa máquina complexa se constrói. Não tem uma fábrica do lado de fora. Ela se monta sozinha, de dentro para fora, seguindo um plano perfeito. A montagem segue um projeto genético super rigoroso. As instruções para montar as cerca de 40 proteínas necessárias estão organizadas em classe. Primeiro, os genes da classe 1 são ativados. Eles, por sua vez, ativam os da classe 2, que constroem a base do motor. E só depois que essa base está prontinha é que os genes da classe 3, que constroem a hélice, são ativados. Isso garante que tudo seja construído na ordem exata. Mas como o sistema sabe que a base está pronta? Ele usa um controle de qualidade fantástico. Existe uma proteína que fica bloqueando a produção das peças da hélice. Quando a base do motor fica pronta, a própria estrutura dela funciona como um sistema que bombeia essa proteína bloqueadora para fora da célula. Semibloqueador, o sistema tem sinal verde para começar a etapa final. É um controle de feedback integrado e inteligente. E isso aqui mostra a precisão do processo de uma forma que é de cair o queixo. O gancho, aquela junta universal, precisa ter o comprimento exato para funcionar. Como a célula mede isso? Ela usa outra proteína, como se fosse uma régua molecular. Quando o gancho atinge exatamente 55 nanômetros, essa régua dá o sinal. Chega de construir o gancho, pode começar a construir a hélice. É uma engenharia de precisão numa escala que a gente mal consegue imaginar. Um testemunho da informação incrível que está guardada no código genético. Com uma complexidade tão grande assim, não é surpresa que o flagelo bacteriano tenha se tornado uma peça central num dos debates mais fascinantes da biologia, a questão da sua origem. Um debate onde a ciência e a fé se encontram. No centro desse debate está o conceito de complexidade redutível, do bioquímico Michael Behe. A ideia é que algumas estruturas biológicas são como uma ratoeira. Uma ratoeira é feita de várias partes, certo? A base de madeira, a mola, a trava. Se a gente tirar qualquer uma dessas partes, ela não vira uma ratoeira pior. Ela simplesmente para de funcionar. E é exatamente isso que o Behe diz aqui. O argumento é que um processo lento, gradual, não conseguiria construir um sistema desses. Um flagelo com metade das peças não funcionaria como um motor mais fraco. Ele simplesmente não funcionaria. Então, não ofereceria nenhuma vantagem de sobrevivência para ser selecionado. Por isso, segundo esse ponto de vista, ele precisou surgir de uma vez só, completo e funcional. E aqui a gente resume o debate. De um lado, o argumento do design inteligente, que enxerga o flagelo como uma máquina tudo ou nada. Se tirar qualquer uma das suas mais de 40 peças, ele para, o que sugere que foi projetado como um todo. Do outro lado, a hipótese evolutiva, que propõe que as peças foram reaproveitadas de outros sistemas mais simples. O principal exemplo que eles dão é o sistema de secreção tipo 3, uma espécie de seringa molecular. No entanto, muitos argumentam que esse próprio sistema já é extremamente complexo e que a transição de uma seringa para um motor rotativo continua sendo um desafio gigantesco e sem explicação. E é aqui que a ciência nos convida a refletir. O flagelo bacteriano nos mostra uma sofisticação e um propósito que apontam para muito além do acaso. É como a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ao olharmos para esta maravilha, somos lembrados da sabedoria do Criador, que, como diz o Salmo 139, nos teceu de forma assombrosa e maravilhosa. Cada detalhe, do macrocosmo ao microcosmo, revela a glória dele. Para quem quiser se aprofundar no tema, o livro Antividência, do Dr. Marcos Eberlin, é uma leitura essencial. Mais informações estão aqui na descrição. Se esta análise fortaleceu sua fé e sua admiração pelo Criador, curta e compartilhe para que outras pessoas também possam ver a grandeza de Deus na ciência. Muito obrigado por assistir.